Quando eu falo de estado de bem-estar corporativo no Brasil, isso aqui é uma das coisas que eu tô querendo dizer. Servidores fazem paralisação em Brasília por aumento salarial de até 28%. E muitas das categorias que estão aqui ganham mais do que 25 mil reais por mês. Mas vamos parar o Brasil, vamos parar tudo, porque eu quero um aumento. Ah, vai te catar. Todo mundo que é libertário já sabe, mas talvez você esteja chegando no canal agora. Vale lembrar, imposto é roubo. E o motivo do Estado existir não é te dar serviços, não é te dar saúde, educação, essas coisas. Essas são as coisas que o Estado acabou evoluindo para te dar umas migalhas para você pacificamente aceitar o que é a função real do Estado, que é viver do seu dinheiro. Que é fazer praticamente nada e viver uma vida boa. Isso é todos os estados. Agora, no estado brasileiro é um negócio ainda mais escancarado. É um negócio ainda mais óbvio, que é o que eu chamo, não que seja exclusivo do Brasil, vários outros países têm, mas é o que eu chamo de um estado de bem-estar corporativo. O Brasil não é uma liberal-democracia, não é uma social-democracia. A função do Estado brasileiro é proteger certos grupos, certas corporações, de dificuldades, da necessidade de competir, da necessidade de entregar um bom trabalho, de adversidades qualquer, impondo a obrigação ao resto da população de bancar isso para essas categorias protegidas. Isso pode ser empresas, isso pode ser certas pessoas, isso pode ser o funcionalismo, várias coisas podem acontecer aí, podem ser setores econômicos, pode ser... É bem variado e você consegue pensar provavelmente em vários exemplos aí ao seu redor, e uma delas é o funcionalismo. E aí, depois de 2 anos de Covid, 14 milhões de desempregados no Brasil, 3/4 das famílias no Brasil endividadas, um monte de gente que perdeu o emprego e recuperou o emprego depois de ter perdido, ganhando menos do que ganhava antes, porque isso está acontecendo agora. Os salários que as pessoas estão sendo contratadas de novo são inferiores aos originais. Então não é perdeu o emprego, ganhou o emprego, é qual que é a renda. Depois de tudo isso, você tem todo um pessoal que não perdeu o emprego, recebeu o salário em dia, não dormiu uma noite se preocupando com amanhã. Não teve nenhuma dificuldade, trabalhou de casa. Esse pessoal vem depois de tudo isso, de 2 trilhões e meio de reais de impostos que foram tomados da gente ano passado, 2021. Depois de tudo isso eles falam: eu tenho direito a ganhar mais 28% porque a inflação. Porque nós não temos reajuste inflacionário desde 2017, 2019. Pois bem, se você for ver nos últimos 20, 30 anos aí, os reajustes são muito acima da inflação. Eles querem pegar esses 2, 4 anos aí que aconteceram, depois da crise gigantesca que foi a Dilma Rousseff e depois dessa crise do Covid agora, eles querem pegar isso e dizer que tá ruim. Vamos olhar os 20, 30 anos últimos. Tá bom pra caramba. Até porque, que me conste, a taxa de exoneração é baixíssima. Se fosse de fato uma situação horrível, humilhante, destruidora, cara, já ia ter pedido exoneração, já ia ter ido para trabalhar em algum outro lugar. Se não fez isso, está manifestando claramente pelas suas ações que prefere ficar ali do que todas as outras possibilidades de emprego que ele teria na economia do Brasil agora. Então, difícil imaginar que esse sujeito está sofrendo. Mas lá estão, fazendo greve, pedindo esse aumento salarial. Entre as categorias, auditor da Receita Federal, cobrador de imposto. Quem tomou 2 trilhões e meio nossos ano passado, tá aí. Analistas do Banco Central. O Banco Central é ele que causou essa inflação que nós temos agora, jogando a taxa de juros para o infinito e além, e criando uma inflação completamente desenfreada no Brasil. Peritos criminais também, num país com uma criminalidade brutal como o Brasil. Você tem ali os advogados da União, que é os caras que o trabalho deles é defender o Estado. Nenhuma dessas categorias ganha menos de 25 mil reais por mês. Nenhuma. Mas acham que não tá bom. Não tá bom. Você precisa pagar mais imposto para eles ganharem aumento aí de 20%, 28%. Essas categorias aqui que eu falei ganham
Todas mais de 26 mil. Essas 50 aqui que estão nessa manchete, às vezes é menos. Mas também é uma galera que ganha muito bem. Vale lembrar que o salário médio no Brasil é em torno de R$ 2.000. O salário médio de contratação agora, nesses últimos 12 meses pós-Covid, é ainda abaixo disso. Salvo engano, tem uns R$ 1.700. Aí tô cirgomiziando o número um pouquinho, mas deu pra entender. Não dá 2 salários mínimos. E ainda assim, os sujeitos fizeram lá ano passado. Essa notícia aqui é de 23 de dezembro. Então, como eu tô gravando isso agora 19 de janeiro, pode ser que tenha tido alguma alteração nesse número. Mas já 635 auditores fiscais abriram mãos de cargos de chefia com gratificação, ou cargos com gratificação, como parte do movimento de protestos pelos cortes no orçamento da Receita Federal e pela falta de regulamentação do bônus de produtividade. Ah, porque teve corte de orçamento. Sim, o Brasil tá quebrando, vai ter corte de orçamento sim. Você continua ganhando o teu salário bonitinho, você vai dormir em paz hoje, amanhã e daqui 10 anos e você vai dormir aposentado em paz pro resto da tua vida. Tem um pouco de noção em relação ao resto do Brasil. Não, mas tem os cortes da Receita Federal e pela falta da regulamentação do bônus de produtividade. Essa é outra coisa que estão exigindo. Aí, em protesto, os caras estão entregando cargos, o que para a máquina. Por mim, pode entregar os cargos, inclusive pedir exoneração. Vamos ver quanto tempo até o Brasil perceber que faltou alguma coisa. Eu acho que dá pra gente passar uns meses até antes da gente perceber que talvez tenha alguma coisa faltando. Não sei. Fora não vir mais o boleto de imposto na sua cabeça. Que eu acho que vai ser uma notícia muito bem recebida. E esse bônus de produtividade aqui é o bônus por fazer o seu trabalho direito. Quer dizer, o cara já ganha, esses auditores já ganham uma grana completamente fora da realidade de quase todos os brasileiros. Mas não, quer mais um bônus ainda por fazer o seu trabalho bem feito. Como se tá ganhando o que ganham, já não fosse, como se não poder ser demitido, já não fosse um incentivo. Mas na prática não é, porque o sujeito não pode ser demitido. Vamos fazer o seguinte, vocês querem falar de um bônus de produtividade? Que tal uma penalização por erro? Porque o que acontece no Brasil hoje é o seguinte, se existe uma dúvida sobre o quanto você deveria pagar de imposto, isso aí em ICMS vai acontecer o tempo todo, em algumas coisas um pouco mais complicadas de IR vai acontecer frequentemente, em direito de propriedade administrativo vai acontecer, né? Empresas pode acontecer. Se existe uma dúvida, você pode ser autuado ou não. Se o fiscal te autuar, você pode ganhar um bônus de produtividade. E o Estado ganha dinheiro. Se ele não te autuar, ele não ganha dinheiro. O fiscal não ganharia o bônus de produtividade e o Estado não ganha dinheiro. Se a autuação estiver errada, você paga o advogado. Você que se defenda. Se você ganhar na primeira instância, o que acontece? O Estado apela. Se você ganhar na segunda instância, o Estado apela. E apela, e apela, e apela. E se você ganhar eventualmente, você vai receber em precatório daqui décadas, porque foi passada a PEC dos precatórios que na prática caloteia os precatórios no Brasil. Então, em efeito, é possível que tu morra e nunca veja de volta o dinheiro que foi tomado de você. E nenhum fiscal toma sequer uma bronca por causa disso. Inclusive, dependendo de como você reclamar, você pode tomar um processo, talvez desacato a autoridade. Imagina isso. Então vamos discutir uma penalidade por erro. Se a taxa de autuação de um fiscal tiver mais de 2% de erro por ano, digamos, ele é exonerado. Que tal? Se você errar, agora tem consequências. Alguém tá afim de fazer essa discussão? Alguém tá afim de peitar isso? Ah, mas daí eu vou depender, eu imagino o fiscal falando, mas eu vou depender da interpretação do tribunal, porque a legislação é complicada e tudo mais. Pois é, agora de repente o pessoal vai se preocupar de fato com o fato da legislação tributária ser maluca e complexa ao ponto de ninguém realmente saber o que está acontecendo. Olha só como é que incentivos mudam o jeito como a gente pensa na nossa vida, não é mesmo? E aí você pode falar, mas Rafa, porra, 2% de taxa de erros é muito baixo, pô. Cobra isso teu médico, cobra isso teu carro, você comprou um carro. Imagina que assim, você compra o teu carro lá, e você sabe, você vai comprar, né? Você tá lá na concessionária, sei que você tem dinheiro para isso agora, né? Porque depois disso tudo. E o teu vendedor te fala, cara, ó, de cada 50 carros que alguém compra desses, um quebra, estoura, pega fogo e tal, e aí irrecuperável e já era, e daí dá processo e tudo mais, você fica 10 anos na justiça batalhando. Você quer comprar ainda?
É claro que você vai levantar e ir embora da loja no mesmo instante. Imagina que teu médico mete essa. A cada 50 pacientes que eu atendo, um eu erro. Eu erro aí. E não é erro pequeno, não. Quando um fiscal erra, não é, pô, eu te dei um xarope um pouquinho errado, ou sei lá, ou mesmo em psiquiatria, às vezes, pô, você tem um remédio errado, você fica zoado uma semana lá ou duas, tal, pode ser chato pra caramba. Mas quando um auditor erra, cara, a gente tá falando aqui de centenas de milhares, milhões de reais, muitas vezes. A gente tá falando de ordem de magnitude, de estrago muito diferente. Vamos cobrar então isso? Imagino que se o presidente da república propor uma situação dessas daqui, essa greve aqui vai ser pouco perto do que os caras vão querer fazer. Isso que assim, a gente já tem várias maluquices no Brasil. Isso aqui. Hoje, a Aras libera pagamento de R$500 mil aos procuradores. Vários procuradores vão receber uma bolada de quase R$500 mil cada. 79 milhões de reais no total sendo pagos. Por quê? Porque houve uma diminuição dos gastos durante os meses mais críticos. Então, já que nós economizamos, vamos gastar. Lógico. Isso começou por quê? Vale lembrar. Começou porque lá atrás o Bolsonaro resolveu... Cadê? Lá atrás o Bolsonaro... eu tenho a notícia mais recente. Eu resolvi pegar uma mais recente. O Bolsonaro resolveu dar um aumento para a Polícia Federal e para a Polícia Rodoviária Federal. Ao tom de 1,7 bilhões de reais de gastos extras. Por quê? Porque ele é um corporativista. Porque ele faz parte desse estado de bem-estar corporativo. Vou defender os meus caras, vou dar grana lá pra minha base. É isso. Por que não? Por que eles e não os outros? E aliás, vale a pergunta também para esse pagamento aqui do Aras. Bahia alagada. Minas alagou, desabou e tomou até meteoro na cabeça. Não sei se você sabia disso, que é um meteoro em Minas Gerais. Até mandei mensagem pro mandatário, amigo nosso lá, que tava em Minas Gerais, e falei, pô, cara, falta mais o quê? Né, aí teve aquele vulcão que estourou lá no Oceano Pacífico, que deu uma tsunami e tudo mais. Eu até falei, pô, pelo menos uma coisa que não foi em Minas. Meu Deus do céu. Se todos esses desastres acontecendo pra todo lado. Aspectos precatórios, tudo caloteado. Economia toda estourada, mas tem 79 milha para dar para procurador. Mas tem 1,7 bi para dar. Vai ver o orçamento da tua cidade. Curitiba aqui acho que é 8, 9 bilhões de reais. Vai ver o orçamento da tua cidade. Quanto que isso aqui responde? Vamos dar em aumento para a Polícia Rodoviária Federal, para a Polícia Federal, que ninguém perdeu emprego, ninguém, não teve nenhum problema. Aí ele resolveu dar esse aumento aqui, todas as outras categorias falaram, eu também quero. Se tem para um, tem para todo mundo. E resolveram, então, ameaçar greves, começar toda essa discussão e exigir aumentos. E é ano eleitoral. Eles são base eleitoral de um monte de gente. São muito influentes e eles operam vários sistemas que, se pararem de funcionar, a população fica puta e fica ruim para políticos que podem perder a chance de reeleição. Então tá aqui na sua frente, escancarado para você, para que serve o Estado e por que imposto é roubo. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.